Então, a gente vai voltar do intervalo agora aqui para o nosso maravilhoso simpósio, que infelizmente está acabando, mas vai acabar de uma maneira maravilhosa. Não sei vocês, mas para mim, esse foi o momento mais aguardado do simpósio. É um momento especial, exclusivo, dedicado às mulheres da ciência e também à divulgação científica. Meu nome é Ana, eu sou mestranda aqui do programa e estou muito feliz em poder mediar aqui essa mesa redonda com duas cientistas e pesquisadoras incríveis. Então, eu vou apresentá-las para vocês e a gente vai começar as apresentações. A mesa redonda vai funcionar assim, então. Vão acontecer as duas apresentações e ao final, então, vocês podem, durante as apresentações, vocês podem mandar as perguntas, a gente vai deixando separado e ao final a gente vai entrar nesse debate, então. Beleza? Bom, então, temos a doutora Laura de Freitas, que ela é farmacêutica bioquímica, mestra e doutora em biociências e biotecnologia, ela é da área de microbiologia. Ela é pós-doutoranda na USP e cofundadora do projeto de divulgação científica Nunca Vi um Cientista. Foi. Boa tarde, gente. Obrigada, Ana. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Eu vou apresentar a Paulina já também, para que daí a apresentação possa seguir logo após que a Laura terminar, beleza? Então, a Paulina chamou, ela é jornalista, ela tem mais de 2 décadas de cobertura dos temas socioambientais, ela já recebeu 2 vezes o prêmio socioambiental Chico Mendes como melhor programa de rádio. Em 2016, ela recebeu a medalha João Pedro Cardoso, condecoração do governo do estado de São Paulo, que é a única distinção ambiental do país pela atuação na comunicação sobre cultura e meio ambiente. Ela tem também o podcast Vozes do Planeta, que está no ar desde 2016, e ela também é cofundadora da Liga das Mulheres pelos Oceanos, que é um movimento feminino da luta pela conservação dos mares, e ela também é colaboradora fixa do National Geographic Brasil desde 2017. E ela produz reportagens e também conteúdos sobre o projeto Planeta ou Plástico desde 2019, e sobre o projeto Reportagem Mulheres na Conservação. Também é integrante do projeto Mulheres na Conservação. Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite, tudo bem? Vai ser um prazer hoje trocar essa ideia com vocês. A ideia é que eu já siga, então, com a minha apresentação, é isso? A Laura, acho que a gente combinou com a Laura primeiro, daí logo após que ela terminar, você pode seguir, beleza? Eu tô até envergonhada do meu currículo diante do currículo da Paulina, gente. Que mulher é essa? Bom, posso compartilhar aqui minha tela com vocês, então? Tá certo, vocês estão vendo aí, né? Vou dar aqui no modo de apresentação. Bom, como a ideia da mesa redonda é a gente discutir a divulgação da ciência e o papel das mulheres na ciência, eu trouxe alguns questionamentos para a gente se fazer aqui, discutir, e depois, na hora que a gente for fazer as perguntas, a gente possa entrar um pouco mais a fundo nisso. Mas, então, a primeira pergunta que eu gosto de fazer quando eu estou numa situação como essa é assim, será que a gente precisa mesmo divulgar a ciência? E para responder essa pergunta, eu gosto de recorrer ao Carl Sagan e citar essa frase dele, que para mim é uma das mais impactantes de toda a obra dele, que diz que a gente vive em uma sociedade que é extraordinariamente dependente de ciência e tecnologia, mas em que quase ninguém sabe nada de ciência e tecnologia. Então, a gente se encontra meio que num paradoxo em que as pessoas todas precisam da ciência para viver, para ter a vida que elas têm em todos os aspectos, mas que elas não têm ideia de como isso funciona, ou de como isso se deu e onde isso se faz. Então, divulgar ciência é realmente muito, muito importante. Porém, a gente já se deparou com muitas pessoas que torcem o nariz quando a gente fala isso, que acham que não é importante, que acham que as pessoas têm preguiça de aprender, então que a gente não deveria se esforçar para ensinar para elas, e coisas muito mais profundas do que essas. Porém, eu posso citar alguns breves exemplos do porquê divulgar ciência e promover o ensino científico e pensamento crítico para as pessoas é de extrema importância para que a nossa sociedade sobreviva. E uma delas é a famosa teoria da Terra plana, que a gente achava que tinha ficado lá nos idos tempos da Idade Média, porém, a gente teve no ano passado uma convenção da Terra plana no Brasil, né? Era a FlatCon, em analogia à Comic Con.
deplorável. Mas, além disso, a gente tem também os movimentos anti-vacina, que se apegam a coisas que já foram totalmente explicadas e contestadas e que garantem a segurança das vacinas e acham que as pessoas têm direitos individuais de escolher o que colocam nos seus corpos em detrimento do bem-estar coletivo e disso daí, da junção desses dois movimentos, a gente tem diversas pseudociências que se disseminam e ganham força a partir desses dois pensamentos. A gente tem o nosso Sistema Único de Saúde público dando homeopatia, que é uma prática comprovadamente pseudocientífica. Tem milhares de artigos que comprovam que não há embasamento científico para o uso da homeopatia, que não tem efeito farmacológico nenhum, porém, ela foi incorporada no nosso sistema de saúde, que já é capenga em termos financeiros. A gente tem a tal da igreja do MMS, que caso vocês desconheçam o que é MMS, MMS é uma sigla para cura mineral milagrosa, que prega que dar um tipo de alvejante para as pessoas cura diversas doenças, inclusive autismo. É o nosso vídeo no canal de maior quantidade de haters comentando, porque as pessoas são extremamente apegadas a essa cura milagrosa. A gente tem coisas como água dos milagres, água alcalina e filtros de não sei quantos R$1.000 que são feitos para ionizar a água e coisas assim, porque é a água que você toma que vai te curar. E aí a gente tem o auge disso tudo na nossa pandemia em andamento. Antes disso, a gente teve um evento do Senado que foi promovido para cientistas que contestam o aquecimento global, o que não faz o menor sentido, muito menos sendo amparado por um órgão federal como é o Senado. E aí, agora sim, o auge, a gente teve o nosso excelentíssimo governo promovendo o uso da hidroxicloroquina e de outros medicamentos sem comprovação científica para tratamento da Covid-19. A hidroxicloroquina já teve diversos artigos mostrando, inclusive fisiologicamente, bioquimicamente, dentro da célula, que ela não funciona. E mesmo assim, as pessoas continuam se agarrando em evidências anedóticas para garantir que isso se propague, né, principalmente entre a base aliada do governo. E aí a gente vê coisas desse tipo, né? A gente dá origem a teorias de conspiração, inclusive envolvendo a imprensa, que se a imprensa divulgar a cura vai acabar a histeria, então aí a audiência cai. Enfim. Então, esses poucos exemplos que eu coloquei aqui, acreditem, isso é muito pouco diante do que a gente já recebeu de pseudociência no canal. E esses poucos exemplos, eles exemplificam. É óbvio, Laura. Mas eles mostram pra gente como é importantíssimo que a gente pare agora e pense como está sendo o ensino científico das pessoas no nosso país e no mundo, porque muitas dessas coisas aqui são importadas, inclusive, né? Que a gente gosta de importar várias coisas, inclusive as pseudociências. Então, é um momento da gente refletir se isso está sendo bem feito, que os dados mostram que não. E aí tem algumas pessoas que podem dizer assim que, na verdade, essas pessoas não têm conhecimento da linguagem científica, então é por isso que elas não entendem, né? Elas não é culpa nossa, cientista, é culpa dessas pessoas, porque elas não entendem, né? E aí eu posso te mostrar esse dado aqui, então. Deixa eu só voltar aqui para vocês conseguirem enxergar. Esse dado é da pesquisa de percepção pública da ciência do ano passado, e ele mostra que 82% das pessoas que eles entrevistaram foram capazes de entender o conhecimento científico se esse conhecimento científico tivesse sido bem explicado. Ou seja, há uma grande falha de comunicação em diversos pontos, desde a pré-escola até a universidade, até os grandes cientistas que já têm uma carreira renomada. Tem uma grande falha de comunicação de como a gente consegue traduzir a ciência para as pessoas que não são cientistas e que não são obrigadas a conhecer os termos técnicos científicos. E aí, isso não se dá só em explicar, por exemplo, o princípio por trás, o que há de errado por trás da homeopatia, por exemplo. Não se trata só de apenas mostrar isso, mas trata também da gente ensinar e ajudar essas pessoas a compreenderem como a ciência funciona. Então, não é só eu explicar em termos simples
e traduzidos para uma linguagem popular o resultado daquela pesquisa, mas eu preciso que aquela pessoa entenda qual foi o caminho percorrido pelos cientistas e pelo conhecimento científico para chegar até ali. Como que a gente chegou ali? Como que o conhecimento é construído? Que isso está dentro da própria definição de ciência no dicionário, que é um corpo de conhecimento sistematizado em que a gente adquire via observação, identificação, pesquisa e explicação, e as coisas são formuladas de forma metódica e racional. Se eu não conseguir explicar para as pessoas como isso acontece, a gente vai ter a resposta que a gente viu em relação à cloroquina. Porque elas não vão entender como é o processo de você comprovar a eficácia de um medicamento e elas vão se respaldar em evidências anedóticas para propagar o que a gente está vendo de desinformação, de uso errado de medicamento e de promoção de curas milagrosas. E aí, aprofundando nessa questão da ciência, muitas pessoas às vezes reclamam que cientista não sabe o que quer, né? Tipo, cada hora vocês mudam de opinião, cada hora vocês falam uma coisa. E aí, se a Ana estivesse aqui comigo, ela diria que esse é o maior argumento pró-ciência que alguém pode ter. Porque a ciência justamente não é, de forma nenhuma, absoluta e inquestionável. Pelo contrário, o Karl Popper, que é um grande filósofo da ciência, que existem coisas que podem ser criticadas a respeito dele, mas uma das coisas que ele diz que eu concordo muito é que a ciência nunca pode provar que alguma coisa é verdade, mas ela pode desprovar que algumas coisas, né, provar que algumas coisas são mentiras, né? Então, isso é verdade até que se prove o contrário. Então, a gente está sempre em busca da melhor verdade, e isso vai sendo mudado de acordo com o corpo de conhecimentos que a gente vai adquirindo. Então, a gente tem que conquistar o conhecimento através de métodos científicos reprodutíveis, que várias pessoas consigam fazer isso em diversos locais do mundo de forma independente, comprovando que aquilo é real. É importante que esse conhecimento seja certificado, ou seja, que ele seja passado a outros cientistas e confirmado que aquilo é verdadeiro, que não há fraude, que não há manipulação dos dados. E, claro, com tudo isso, a gente garante que a ciência nunca vai se denominar dona da verdade, porque ela não pretende ser dona da verdade. Porém, ela não é vista dessa forma pelas pessoas que não são cientistas, e isso é muito difícil no processo de comunicação cientista-público, porque muitas vezes eles não compreendem que a gente quer que espere comprovação para começar o tratamento, por exemplo, e eles acham que a gente quer deixar as pessoas morrerem. Então, isso é um pouco complicado, complexo, mas a gente tem que trabalhar toda essa questão de ensinar também o método científico, o pensamento crítico e como a ciência se dá como processo. Faz sentido para vocês tudo isso? Bom, aí eu quero entrar com vocês numa definiçãozinha do que, afinal, é divulgação científica. Então, eu tenho essa frase aqui, que é uma frase do José Reis, que é considerado o pai da divulgação científica no Brasil. Foi o colunista da Folha de São Paulo por muitos anos, ele realmente teve um trabalho muito importante na divulgação da ciência. E ele dizia que ele definia a divulgação científica como a veiculação em termos simples da ciência como processo, dos princípios que são nela estabelecidos e das metodologias que ela entrega. Então, na própria definição de divulgação científica já está englobado tudo o que eu preciso que as pessoas entendam para que elas compreendam a ciência, inclusive o processo científico como um todo. E aí eu dei destaque aqui a palavra simples, porque a gente às vezes encontra definições que são simplistas, como essa daqui. É uma tirinha que tem um alto poder de viralizar, que, como a gente sabe, que acontece na internet muito facilmente. Eu vi essa tirinha em diversas páginas quando ela foi publicada, mas que é uma tirinha extremamente simplista, porque ela não coloca ali em consideração que o técnico de radiologia é exposto a uma dose de radiação infinitamente maior do que a pessoa que foi ali fazer um exame. Enquanto o técnico tem que ficar ali sendo exposto o dia todo, por 8 horas diárias, à mesma radiação que essa pessoa foi exposta por alguns minutos. Então, isso dá uma sensação de que você está sendo enganado, que o raio-x não é seguro, mas ela esconde informações. Então, ela não é profunda o suficiente para explicar todo o conceito. E isso a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que, sim, explicar de forma simples, mas tendo essa atenção para nunca ser simplista, porque senão a gente pode piorar a situação. E piora como? Piora porque a gente dá margem para as pessoas pegarem a informação
que interessa para elas daquilo que a gente está falando e ignorar todos os outros fatos. Então, ali nessa tirinha, por exemplo, a pessoa pode dizer assim, pronto, tirar raio-x não é seguro, então eu não vou mais fazer raio-x na minha vida, e ela ignora o fato de que essa pessoa aqui fica exposta a muito mais radiação do que ela que vai fazer o exame. Então, aqui é só um exemplo simples, mas isso acontece com muita frequência. As pessoas, elas pegam apenas a parte dos fatos que interessa a elas e ignoram todo o resto. E aí tem uma outra questão, que é, além de ignorar os fatos como um todo, elas costumam também atacar as pessoas que fornecem os dados com os quais elas não concordam. Então, se eu digo para a pessoa que homeopatia funciona somente como efeito placebo, ela vai ignorar tudo isso que eu estou falando, ignorar todas as evidências que eu estiver apresentando, e ela vai me atacar de forma pessoal para minar a minha reputação como cientista e como divulgadora de ciência, o que, acreditem, acontece com bastante frequência, e vai simplesmente continuar com as ideias que ela sempre teve. E aí as ideias científicas, nesse caso, elas vão se tornar meras crenças. E a gente entra na guerra que a gente tem atualmente de fato versus opinião. Então, as pessoas não conseguem distinguir o que é um fato do que é uma opinião e acham que usar uma opinião para contra-argumentar contra um fato é suficiente e está tudo certo. E desde que o que ela diz ou o que ela leu suporte as crenças que ela já tinha, né? Então, isso tudo para vocês perceberem como é tudo um acontecimento em cadeia para chegar na situação que a gente tem hoje no meio dessa pandemia. E aí, a gente tem uma questão importante, que é como que você está se comunicando com as pessoas? Como você está se comunicando quando a sua avó pergunta o que você faz na pós-graduação? Você pensa e tem empatia para explicar para ela de forma que ela entenda tudo que você faz? Ou você está sendo simplesmente tipo, não, ela não vai entender, deixa para lá, não vale a pena, né? E ninguém entende o que eu faço, né? Então, ninguém entender o que você faz pode ser um problema que você não tenha aprendido a se comunicar. E aí, isso é uma falha que a gente vê em todos os cursos de graduação e pós-graduação, de todas as áreas do conhecimento, não é exclusivo de área de saúde nem nada, mas as pessoas saem formadas para falar o linguajar científico, mas elas não saem formadas para se comunicar com pessoas. E aí, independente de que profissão você tenha, se você é um dentista, se você é um engenheiro, se você é um médico, se você é um advogado, não interessa, se você é um psicólogo, você vai ter que falar com alguém que você vai atender no seu trabalho. E se você não conseguir se comunicar de forma adequada, você não vai passar a mensagem para essa pessoa como ela deveria entender. Então, a forma de se comunicar é muito importante. E aí, lembrando que a responsabilidade da comunicação, ela é do autor, e não é do leitor e do ouvinte. Então, tudo que eu estou falando para vocês aqui agora é minha responsabilidade. É minha responsabilidade que vocês entendam o que eu quero que vocês entendam, que vocês acompanhem o meu raciocínio e entendam onde eu quero chegar. Não é responsabilidade de vocês interpretarem uma informação que eu jogar aqui e, tipo, será que ela quer dizer com isso? Não é responsabilidade de vocês. A minha responsabilidade é sempre minha. E aí não interessa se é um texto escrito ou se é uma palestra como essa que a gente tá aqui agora. Eu tenho que levar isso aqui, tipo, essa é uma frase para anotar no post-it e colar no espelho, que é todo dia de manhã que você for se arrumar, você lê lá de novo. Tá bom, então. Isso vale para você publicar artigo, vale para você apresentar trabalho em congresso, vale para tudo, porque alguém vai ler ou vai ouvir o seu trabalho. E não adianta você assim, ele não entendeu nada do que eu falei, não era isso que eu queria dizer. Ele entendeu o que estava escrito, né? O leitor ou o ouvinte entendeu o que estava escrito. Então, se você não conseguir passar a sua mensagem de forma adequada, a responsabilidade vai ser sempre sua. Claro que aqui eu estou generalizando por uma questão em que o leitor ou o ouvinte seja uma pessoa com plenas capacidades cognitivas, né? Eu não estou considerando pessoas que têm déficit de aprendizado ou déficit de cognição, tá? Estou considerando um mundo ideal. E aí, por fim, só para a gente entrar na questão da mulher divulgando ciência, por que é importante a gente ter pessoas como eu e a Paulina aqui conversando com vocês, né? Por que a gente podia deixar tudo com os homens lá fazendo? Então, tem alguns dados para vocês, para a gente discutir isso.
No mundo todo, a gente tem 28% de mulheres entre os cientistas. Cara, 28% não, não chega nem perto de ser metade, que é a população mundial. Né? Metade mulher, metade homem. No Brasil, esse número é um pouco melhor. Né? A gente tem 49%, então a gente está quase pau a pau ali com os homens na ciência. Porém, aí 72% dos artigos brasileiros são assinados por mulheres, o que é realmente muito importante e é um marco de extremo significado para a nossa ciência nacional. Só que esses avanços que a gente conquistou, eles não diminuem a necessidade que a gente tem de mais ações que vão acelerar justamente essas políticas que garantam a maior representatividade feminina em todos os âmbitos da ciência. Porque quando a gente olha as ciências exatas, a gente tem uma menor representatividade das mulheres das ciências exatas. Quando a gente olha na Academia Brasileira de Ciências, só 14% dos membros da Academia Brasileira de Ciências são mulheres. Mas, o que aconteceu? Que só 14% é mulher e a gente tem 72% dos artigos publicados por mulheres e 49% das mulheres estão na ciência. Então, vocês entendem que conforme a gente vai destrinchando esses números, o que aparentava ter um pé de igualdade não é tão igual assim. E, além disso, as mulheres ocupam muito menos cargos administrativos das universidades. A UFRJ acabou de ter a primeira mulher reitora na história da universidade, que é uma das mais antigas do país. Então, a gente tem ainda um longo caminho a ser percorrido para que esses números se igualem. E a gente precisa dar modelos para as meninas se espelharem e se inspirarem para seguir carreiras, para que elas enxerguem que ser cientista não é coisa de menino. Ser cientista é coisa de menina também, e a menina pode ser cientista na área que ela quiser. E isso é crucial para que a gente garanta a igualdade cada vez maior em todos os aspectos da academia e que a gente tenha um futuro científico mais igual, mais igualitário e, por que não, mais avançado, com maior representatividade das mulheres na ciência. Com isso, eu encerro para dar a palavra para a Paulina aqui e a gente continua essa discussão hora que chegar na mesa redonda. Agradeço a atenção de vocês, deixo aqui o meu contato se vocês precisarem e convido vocês para seguir o No Caminho Cientista nas redes sociais, caso vocês ainda não façam, que eu garanto que a gente produz um conteúdo bem bacana. Que demais, que incrível, Laura. Eu queria entrar junto, bater palma, já estava aqui batendo palma. Muito complementar, acho que com o que eu vou apresentar agora. Fiquei muito emocionada mesmo de ver que a gente se complementa nesse diálogo que a gente vai apresentar. Eu acho incrível. Obrigada, Paulina. Ansiosa pela sua fala. Bora lá, então. Gente, muito boa tarde. Eu sou jornalista, não sou doutora, e como boa jornalista, sou especialista em tudo e nada, mas há 2 décadas me dedico à comunicação socioambiental, principalmente pelo rádio, e, portanto, como a Laura já colocou aí, a questão de uma linguagem simples e não simplista é fundamental para mim, para minha carreira, e é uma forma que eu enxergo cada vez mais democrática de levar para uma sociedade que tem muitos gargalos, como a sociedade brasileira, de déficit de educação, de complementar com educação, de complementar com uma comunicação que seja propositiva e que nos faça uma sociedade mais justa, mais democrática, com conhecimento. Né? E a questão da ciência, a valorização da ciência passa justamente por isso. Né? E quando a gente vê os momentos como a gente chegou hoje, né, como a Laura colocou, não só do terraplanismo, mas a gente tem cada vez mais a questão de fake news e gente com opinião e não conhecimento científico ganhando o seu espaço, é quando a gente vê que não só profissionais da comunicação como eu, mas profissionais, como gente que produz conhecimento como vocês, precisam se unir cada vez mais para a gente trabalhar numa mesma frente, né? A gente tem hoje um movimento crescente de gente que questiona o uso de vacina, por exemplo, né? Então, estamos chegando em momentos completamente perigosos para a saúde humana, para a saúde do planeta. Bom, fazendo essa rápida introdução, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Eu trouxe alguns exemplos do que eu venho fazendo e de como isso pode contribuir com algumas ideias com vocês, para vocês se inspirarem
e também trazendo um pouco dentro do nosso assunto hoje, que é a divulgação científica e o papel das mulheres na ciência. Laura ou Andréia, vocês estão vendo? Minha tela está compartilhada, porque a partir de agora eu não consigo mais me ver. Rolou? Tá sim, Ana. Ou Paulina, tá tudo certo. Estamos Beleza, vendo aqui sua tela. Bom, como eu falei para vocês, comecei há 2 décadas no rádio, traduzindo, né, tentando traduzir as questões socioambientais para o maior número de pessoas, né? Quanto mais simples na sua linguagem, muito mais difícil é, né? Porque você precisa abarcar o número de conhecimento para você conseguir traduzir para um número maior de pessoas, né? Eu trouxe aqui esse exemplo de como a união de algumas figuras de linguagem, não somente quando eu falo de jornalismo, a gente se dedica só ao rádio, a gente tem diversos elementos que podem ser para passar a mensagem, né? No caso, a gente tem a imagem, a gente tem o próprio jornalismo escrito, atualmente eu vou falar bastante também do poder das redes sociais, quando bem aplicadas, né? Como falar na minha apresentação, eu me dedico bastante tempo a falar, sou a louca do plástico, me dedico a falar muito sobre o impacto do plástico na saúde, nos ambientes, e quais são os desafios que a gente tem que passar. Em 2018, a National Geographic lançou esse especial com essa revista, com essa capa, e a partir de então eu tenho contribuído trazendo algumas informações. Mas essas imagens eu trouxe justamente para ver como uma mensagem simples, usando a questão da imagem visual, pode nos ajudar, como, por exemplo, à direita, vocês têm aí Paulina, a questão do plástico. Oi. Desculpa te interromper, você acha que está compartilhando a tela errada? Está aparecendo sua pasta só? Opa, desculpa. Isso, eu que peço desculpas por interromper. Não, imagina. Vamos lá, de novo. Por isso que eu estava perguntando, que eu não consigo me enxergar, né? Será que agora deu certo? Vocês estão vendo? Ainda está sua pasta. Eu vou interromper a transmissão desse compartilhamento e vou compartilhar novamente, então, gente. Espera aí. Tudo bem. Desculpa te interromper, Paulina. Não, imagina. Vamos lá. Vou tentar compartilhar novamente. E agora, gente? Vocês estão vendo a imagem? Agora sim, Paulina. Perfeito. Bom, vou já pegar esse ponto para não voltar tudo, mas como eu estava falando da importância da imagem visual, né? Então, com essa simples imagem, né, que rodou aí nas redes sociais, se falou muito e resumiu muito do que era o impacto hoje do plástico, que toda essa edição em especial estava tentando explicar, né? Seguindo com isso, né, e de pegar pontos diferentes de um mesmo tema, eu procuro trazer, então, a questão não só do impacto do plástico, ou falar de biodiversidade, mas por diferentes aspectos. Como é que a gente pode tentar traduzir, ter mais, tornar chamativa um tema sem esgotá-lo, né? Aí eu trouxe, por exemplo, essa história das redes de pesca, que são de plástico, né, também, e como elas estão impactando não só com a rede fantasma, mas também, né, a questão da biodiversidade, a sobrepesca do oceano. Seguindo um pouco, eu trouxe alguns exemplos de como produzir uma reportagem, porque como a Laura colocou, a gente tem um grande problema, e aí não é só a questão, não fica só do nosso lado do balcão, de comunicadores e jornalistas, mas também fica como um grande desafio para quem produz o conhecimento, né? Existe esse gargalo na divulgação científica, como a Laura falou, e ele existe na comunicação. E eu falei, abrindo, né, que existem novas possibilidades hoje dentro de redes sociais, principalmente, de popularizar no sentido de tornar mais conhecido o conhecimento científico através de um bom uso de redes sociais, né? Então, esse exemplo de como, por exemplo, a gente produziu uma série de reportagens sobre a reintrodução de garopetas no litoral norte de São Paulo para a National Geographic, usando os stories do Instagram. Então, a gente consegue colocar informações científicas ou de apuração de uma reportagem, aliado com videozinhos dos stories, que podem ser muito bem
utilizados nesse sentido, né? Eu trouxe esse exemplo porque ele foi o recorde naquele ano, no ano passado, de acessos nos stories do Instagram da National Geographic. Então, é um exemplo muito interessante de como usar essas novas linguagens e de popularização de conhecimento científico. Outra forma que eu indico, né, e trazendo a sardinha aqui para o meu pratinho, é a história do uso da voz, né? Hoje a gente tem uma ampla uso dos podcasts e é um bom exemplo de como divulgação científica pode ser usada para públicos específicos, para públicos nichados. Se você não quer somente falar, se você não quer falar para a grande massa, você pode falar sim para a sua bolha. Só que você pode falar de uma maneira legal, pode falar de uma maneira atrativa, e quem sabe trazer gente para dentro da sua bolha, né? E os podcasts hoje têm sido, no Brasil, um crescimento exponencial de informações. Eu trouxe alguns exemplos para vocês entenderem como temas específicos são chamativos e tem também o seu público, como Mulheres na Conservação, que eu vou falar já já, o Tom da Mata, que é sobre restauração florestal, o Barulho da Onça, que é só sobre a onça pintada na Mata Atlântica, né? Bom, e agora entrando um pouco para o tema da nossa fala, né, da nossa conversa, da nossa mesa hoje aqui, nos últimos anos eu tenho me dedicado muito aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 5 e 4, o 5, a igualdade de gênero, né, empoderar todas as mulheres e meninas, e o 14, vida na água. Para mim está todos, né, os ODS estão relacionados, mas especificamente esses são, particularmente para mim, muito fortes e muito presentes no meu trabalho. Uma dessas coisas, então, que a gente juntando, né, dava até o ODS 19, como a Mariana Andrade, uma das conselheiras da Liga, fala, seria juntar tudo isso como a gente fez na Liga das Mulheres pelo Oceano, um movimento de mulheres de diferentes frentes, né, fotógrafas, atletas, pesquisadoras. O que a gente tem em comum é que a gente ama o oceano, e justamente hoje, nessa data, hoje mesmo, a gente acaba de mudar o nome era Liga das Mulheres pelos Oceanos, e a gente mudou para Liga das Mulheres pelo Oceano, porque derrubamos o S, porque entendemos, então, que é apenas um oceano que nos une. O termo oceanos, no plural, é apenas uma divisão geopolítica, então, nós somos plurais, diferentes visões, mas existe um oceano só, e por ele que a gente trabalha. A frente da Liga se dissemina principalmente na comunicação, então a gente tem feito um trabalho muito forte em redes sociais, com a temática da cultura oceânica e sobre o oceano, e a perspectiva feminina disso tudo, né? Pesquisadoras, como eu falei para vocês, gestoras de áreas, pesquisadoras, estudantes, mergulhadoras, temos diferentes frentes. Hoje somos mais de 400 mulheres conectadas em rede pelo Brasil, e vocês podem saber muito mais no nosso blog, no Faça Parte, que temos no site da Liga das Mulheres pelo Oceano. E agora trazendo, então, mais especificamente, o tema do Mulheres na Conservação, é um projeto que eu desenvolvo junto com o fotógrafo João Marcos Rosa, em diferentes frentes de disseminação do conhecimento, por tudo isso que a Laura acabou de falar bem no finalzinho da conversa dela, né? Nós temos no Brasil hoje uma representatividade na ciência brasileira muito forte, e a partir de uma percepção do João, nos juntamos e desenvolvemos esse projeto para tentar dirimir algumas lacunas, e principalmente na comunicação. A Laura falou, a gente precisa trazer esse exemplo, mulheres precisam se ver espelhadas. E a gente tem uma outra coincidência que fica bem evidente nesse projeto Mulheres na Conservação. A grande maioria dos projetos de conservação de fauna, que é o nosso primeiro objetivo, nossa primeira etapa, são liderados por mulheres no Brasil, né? Os de maior sucesso, os que tiveram os mais longevos, os que têm novas práticas e estudos, envolvimento com a comunidade, foram desenvolvidos por mulheres. Então, a gente quer mostrar pelo prisma feminino esses importantes projetos de conservação no Brasil, e a gente coloca, né, essa questão de que esses desafios são enormes, e fazer esse trabalho
mostrando quem está fazendo a diferença pela natureza do Brasil, é o primeiro passo para que sirva de inspiração para outras mulheres, mulheres que inspiram mulheres também, né? E outros, né? Porque essas mulheres inspiram todos nós. Como a Laura colocou, então, que bom que eu acertei, então, nas referências. Nós temos, o Brasil está entre um dos países que mais se destacam por mulheres assinando pesquisas científicas, então, essa é uma das premissas do projeto Mulheres na Conservação, espalhar essas boas histórias para inspirar. E como é que a gente está fazendo isso? Né? A gente distribui essas grandes reportagens na National Geographic, no site. Começamos com a última edição brasileira, que foi publicada em outubro de 2019, que teve essa capa maravilhosa, uma correção de rota, inclusive da própria revista, sobre o papel das mulheres na história, e nós tivemos a grande honra de poder publicar 2 imagens e um pequeno relato sobre o projeto nessa última edição, derradeira edição brasileira. E a gente tem um grande interesse em espalhar essas histórias, e ela só é possível se a gente usar diferentes linguagens e diferentes frentes, né? Queria ressaltar muito que isso só foi possível porque produção de conteúdo hoje no Brasil, assim como produção de ciência no Brasil, estamos juntos em muitas frentes, mais do que vocês possam imaginar nos desafios. Só foi possível porque a gente teve um apoio financeiro para essa produção de conteúdo da Fundação Toyota do Brasil. Senão, realmente, só com grana de reportagem, isso não seria possível apresentar de tantas frentes. Então, a gente tem reportagens no site da National, reportagens mudando um pouco da linguagem no site do Ciclo Vivo, a gente tem uma websérie nos canais e redes sociais da Fundação, temos um podcast já são mais de 7 episódios para vocês ouvirem essas histórias, e o site e as redes sociais do Mulheres na Conservação. Nossa primeira temporada são com essas incríveis mulheres, que eu vou falar rapidamente de cada uma a partir de agora, e como eu já falei, a concepção do projeto é minha com o João Marcos Rosa, esse fotógrafo incrível, que é o autor, obviamente, dessas imagens fantásticas que vocês vão ver a partir de agora. A gente dividiu esse projeto numa narrativa visual que tem personagem, a espécie que elas pesquisam, o ambiente que envolve tudo isso, como é que é o relacionamento com as suas equipes, o trabalho em campo, para a gente poder trazer uma figura humana, uma mulher sensacional, que seja inspiradora, né? Sempre lembrando que a gente aqui está trazendo algo para inspirar, algo que sirva de exemplo, porque é a partir do exemplo que a gente consegue transformar, e ainda mais quando isso é evidenciado, né, quando mais pessoas podem ver que é possível, isso realmente é muito transformador. Então, Beatriz Padovani foi a nossa terceira personagem, nós fizemos em Tamandaré, na APA Costa dos Corais, é uma mulher que trabalha desde o início da sua carreira de pesquisadora com comunidades tradicionais, ela tem um olhar muito especial e dedicado com comunidades pesqueiras, e faz um trabalho juntando divulgação científica com conhecimento popular, né? Então, essas são algumas das imagens a gente passa aproximadamente uma semana com elas em campo, batendo papo, falando mais do que eu estou falando agora, então vocês imaginem como é que é a situação. E para poder conseguir captar nuances, né, conseguir captar algumas coisas que poderiam ser subjetivas, mas acabam virando o grande chamariz da matéria, ou a grande chamada da personalidade dessa mulher, que precisa ser contada também, né? Aqui mais um pouco da Beatriz em ação. E o legal da Beatriz é que a gente foi do Mangue, né? Ela trabalha muito também com a pesquisa do Mero, né? E no Reef Check. Então, a gente foi do Mangue, a região de recifes de coral, e depois finalizando no mergulho no azul profundo. Aqui com o João, né, que eu falei para vocês que trabalha, e a gente sempre separa uma frase de inspiração que elas falam, não necessariamente numa entrevista, às vezes trocando uma ideia, jogando uma ideia, né? Esse material todo vocês podem encontrar nesses canais que eu falei. Vamos para a Patrícia Médici, a mulher que criou o maior banco de antas
no mundo, acabou de receber o prêmio que é considerado aí o Oscar Verde da conservação, o Whitley Gold Award, e a gente foi para o Pantanal produzir essa série com ela, acompanhando uma mulher de uma força física impressionante, assim, tipo, 3 da manhã ela acorda, 4 já fez a yoga, 6 já está em cima da picape com toda a equipe, subindo, desarmando armadilha, captando, coletando, marcando, colocando colar em anta. É um dínamo, como eu coloquei na matéria, a Patrícia Médici. Foi impressionante poder acompanhar essa mulher em ação, né? E como a gente colocou, tanto a Laura quanto eu, é importante que tirar um pouco da imagem de que estar em campo ou fazer pesquisa é trabalho de um cara, né? É trabalho de mulher, sim, também. E foi um trabalho sensacional poder acompanhar a Patrícia Médici. Aqui, como a gente colocou, né, a gente também fez as reportagens em forma de stories para a National Geographic, e deu um trabalhão danado fazer isso em campo, ter múltiplas linguagens, mas é muito prazeroso. Finalmente, já estou quase acabando, temos a Karen Stryer, acho que uma das maiores referências em estudos de primatas no mundo. Ela estuda os muriquis, né, os maiores primatas das Américas, e é uma mulher que começou do zero. A história do muriqui, tudo que a gente sabe sobre esse primata vem do olhar e da observação de Karen em campo. Ela cria métodos, ela criou o método não invasivo de estudo dos animais, ela, enfim, há 40 anos desenvolve proficuamente, tem uma divulgação científica enorme, tem livro, ela se dedica muito à questão da divulgação científica e faz um trabalho com estudantes e com pesquisadores e pesquisadoras em campo sensacional de apoio, criando uma rede de conhecimento impressionante. E, finalmente, a gente vai, então, aqui para... Deu uma travadinha agora, então... vale muito a pena vocês verem essas frases inspiradoras delas. A gente tem a Neiva Guedes, né? Bom, a maior referência mundial no estudo dos psitacídeos, a mulher que salvou a arara azul, ainda está na luta, mas tirou a arara azul de um número quase da extinção para o que a gente tem hoje. Uma grande referência e também uma mulher admirável em campo. A gente passou esses dias no Pantanal com ela, produzindo essa série, né, de reportagens. A Neiva é uma inspiração e referência para muita gente no mundo, né? É uma voz realmente muito importante na conservação mundial. E agora sim, finalmente, a Flávia Miranda, uma mulher fantástica, uma mulher que consegue descrever 7 novas espécies de tamanduá em pleno século XXI, depois de 10 anos de campo, pela Amazônia toda, viajando por países, tribos indígenas, enfim, aldeias indígenas, para poder fazer um mapeamento. E a gente fez o acompanhamento do trabalho dela em busca do desconhecido no Delta do Parnaíba, em cima dos tamanduás. Então, essa espécie que ainda tem muito para ser descoberta, e a Flávia só poderia ser a Flávia que está escrevendo essa história. Eu até coloquei o título da reportagem, que é uma naturalista do século XXI, porque essa foi a sensação que a Flávia nos passou, estando em campo e acompanhando todo o trabalho que ela faz, né? O trabalho é pesadão, né? Como eu falei para vocês, a gente ficou dormindo em rede, vivendo o que ela e a sua equipe vivem por esses dias de pesquisa em campo, né? E tudo isso é traduzido em diferentes, então, linguagens para poder encantar e para poder desmistificar, né, do papel da mulher na ciência. A gente tem grandes mulheres à frente da produção de conteúdo. Antes de pedir para soltar um videozinho de 2 minutos que a gente separou para vocês, esses são os canais para vocês encontrarem todas essas histórias em muitos detalhes. E para esquentar a nossa conversa de perguntas, eu trago alguns dados recentes, então, como esse da metade da força produtiva, de acordo com a Global Research, é de mulheres aqui no Brasil.
E eu encontrei recentemente um projeto que está em pleno desenvolvimento, que está mostrando, então, o que está acontecendo com a pandemia e as mulheres pesquisadoras atualmente, que eu acho que reflete muito do impacto de pesquisadoras e de estudantes de ciência hoje no Brasil, e quais são esses grandes desafios, não só da formação, mas de manutenção, de divulgação, de assinar pesquisa, de por que a gente não consegue tantos espaços, de por que algumas têm que desistir no meio do caminho. Trouxe esses dados para vocês refletirem junto com a gente. Eu não tenho respostas, sou, como eu falei, jornalista, especialista em tudo e nada, mas eu trago, né, fatos, né, e o fato que está acontecendo hoje com a pesquisa, não só no Brasil e no mundo, é que mulheres cientistas estão passando por muitas dificuldades adicionais nesse período da pandemia. E agora, sim, para encerrar, eu queria pedir para deixarem, então, a apresentação, esse videozinho de 2 minutinhos apenas, para vocês terminarem de se inspirar com essas grandes mulheres. Eu, particularmente, gosto de desafio. O que me move é desafio. Então, eu sempre tive esse amor enorme, esse contato com a natureza. Quem faz o que eu faço, não dá pra gente chamar de emprego, não dá pra gente chamar de trabalho, né? É um estilo de vida. O viver esse estilo de vida foi me mostrando que é só ele que me faz feliz. Eu não sou uma pesquisadora racional, não espere isso de mim, não sou. Eu acho que tem que ter paixão. Porque quando você tem paixão, você não mede esforço, você não mede calor, não mede mosquito. Achei muito difícil alguém me dizer que eu não podia fazer uma coisa. Nunca acreditei quando alguém me dissesse, não, você não vai conseguir, não vai dar certo. Eu lembro que eu respirei, eu me senti aquele energia da vida. Para mim, conservação é a busca do conhecimento para a melhor convivência entre o homem e a natureza. A gente tem que ter consciência da nossa pegada nesse planeta. A beleza, a natureza no mundo tem que ser preservada e somos nós que vamos precisar fazer isso. Então, se a gente perde populações desses animais, a gente está perdendo uma história. Me assusta profundamente. Eu perco noite de sono pensando que existe a possibilidade de que meus filhos, meus netos, né, minhas futuras gerações não sejam capazes de usufruir de tudo que eu usufruo, das antas na natureza, né, e tantos outros animais. É isso, gente. Obrigada. Ai, que incrível, Paulina. Nossa, Pra gente. mim é um mundo tão distante, porque eu sou farmacêutica, né? Tipo, eu nunca fui num campo na minha vida, a não ser no sítio da minha avó. Então, ver todo esse trabalho, assim, é muito, muito, muito legal. Tipo, é um trabalho que não é tão próximo pra mim, mas que eu acho incrível e extremamente necessário. E ver todas essas mulheres maravilhosas fazendo é inspirador mesmo. Saudade de um campo, né, minha filha? Mas, assim, a gente está começando a preparar já a segunda temporada e a gente vai trazer outras grandes mulheres também. Muito legal. Muito legal, pessoal. Muito obrigada. Estamos todos muito entusiasmados. A gente está, assim, assistindo as 2 palestras e extasiados com tantas, né? Vocês acrescentaram de maneira incrível. Todo mundo do programa tem certeza, e não só as mulheres. Principalmente sobre o debate da divulgação científica, né? Então, muito obrigada. A gente está muito satisfeito em tê-los aqui. Então, a gente vai começar com algumas perguntas. Então, a gente tem algumas perguntas mais voltadas para a divulgação, algumas que envolvem o fato de ser mulheres. Então, a gente vai colocando na tela e eu vou lançando para vocês, dependendo. Tem perguntas que são para as duas, tem perguntas que são para uma individual, a gente vai conversando, beleza? Então, o Rafa vai colocar aqui.
Então, vamos lá. Laura, como que você vê a diferença entre a divulgação científica e a popularização da ciência? Essa diferença é relevante? Na prática, não tem relevância a gente ficar discutindo semanticamente o que esses termos significam. Na prática, as duas coisas querem dizer levar a ciência para o público. A divulgação científica é você divulgar ciência de uma forma popular, de verdade, que entra na popularização da ciência. Então, não tem diferença na prática, e eu acho que a gente discutir esses termos acaba mais atrasando o andamento do processo do que realmente contribuindo para que a gente tenha uma divulgação mais consistente, mais robusta. Beleza, muito obrigada. Outra pergunta. Seria, então, mais importante ensinar as pessoas a ter pensamento crítico e o método científico para eles conseguirem tirar suas próprias conclusões? Pode ser para as duas, dependendo. Paulina, posso começar? Claro, por favor. Gente, eu sou meio Hermione, tá? Eu vejo uma pergunta que eu sei a resposta, eu quero responder. Então, vocês me interrompam, por favor. Eu acho que não é só isso. Isso é crucial. É muito importante ensinar o pensamento crítico e o método científico para as pessoas desde da escolinha, sabe? De criancinha. E depois, quando começa o ensino de ciências mesmo na escola. Mas não é só isso, né? A gente tem que ensinar tudo, mas a gente tem que mostrar o processo por trás o tempo todo, porque se elas não conhecem, como eu falei na minha fala de abertura, se elas não conhecem o processo por trás, elas não entendem como funciona. Se elas não entendem como funciona, elas acreditam naquilo que parece que é mais fácil de acompanhar e que encaixa no que eu já acredito. Então, isso é realmente de extrema importância, ensinar e capacitar as pessoas para que elas consigam tirar suas próprias conclusões quando elas estão em frente a charlatões. Eu só complementaria, eu acho perfeito, eu só complementaria com um senso de urgência que eu, pelo menos, trago. Eu acho que a gente está num momento bastante crítico, crucial, e que a gente precisa realmente... Eu estava falando num encontro recifal brasileiro, assim, eu lá no meio também de pesquisadores e pesquisadoras, mas assim, eu acho que chegou no momento da gente se livrar de todos os egos, do tipo... minha pesquisa, minha divulgação, e a gente se unir e ver como é que a gente consegue chegar mais junto, mais rápido, mais eficaz, porque o bicho está pegando, gente. A gente tem muito pouco tempo, fake news crescendo de uma maneira assustadora, então a gente não tem mais tempo de divisão, não. A gente só tem formas de se unir agora, e já. Perfeito. Verdade, muito obrigada. Próxima pergunta, que foi puxando o gancho, então, da professora Isabela, que foi para a Laura. Ela viu no Twitter, a Juliana viu no Twitter, uma discussão sobre o uso de comunicação científica, não divulgação científica. Dado que divulgar vai dar o sentido de que algo é algo de mão única, enquanto a comunicação vai expressar a troca de conhecimentos. Então, o que vocês duas, pensam sobre isso? Falta só comunicar ao invés de só divulgar? Vamos lá. Comunicar ciência, eu posso comunicar ciência para os meus pares. Eu posso falar de ciência para outros cientistas. Isso é comunicação de ciência. Então, na verdade, a divulgação científica está dentro da comunicação da ciência, né? Ela é uma forma de comunicar ciência. E é uma forma em que o jornalismo científico é outra forma de comunicar ciência. Então, essencialmente, eu tenho 3 frentes na comunicação científica. Eu tenho o jornalismo científico, eu tenho a comunicação cientista-cientista e eu tenho a comunicação cientista-público. E aqui nesse trecho eu tenho também uma comunicação entre jornalista e cientista. Então, a comunicação é o ato de você comunicar alguma coisa. E aí, quando eu falo da divulgação da ciência, eu estou falando de comunicar a ciência para pessoas que não são cientistas. Então, é essa distinção, que só existe, na verdade, no português. Porque no inglês é tudo science communication. A gente não tem essa distinção, sabe, de popularizar e... É mais semântica do que prática, gente. Sim. Legal. Deixa com a doutora. Deixa eu ver assim, beleza. Deixa com a doutora. Agora, uma pergunta de eu mesma para vocês, que eu mandei no chat. Então, para as duas, Vocês têm alguma sugestão para as pessoas que estão querendo iniciar ou que estão iniciando em algum projeto de divulgação científica? Acho que a Paulina deve ter mais sugestões do que eu. Eu colocaria, sim, eu assim como eu fui fiz diversos cursos, como desde estudo de botos, estudo de ecologia, para poder escrever e falar sobre temas socioambientais. Acredito que um esforcinho sobre temas de comunicação
Existem hoje diversos cursos, inclusive online, de como você melhorar a sua comunicação, poderia vir de quem está na academia, sabe? Já que não tem isso na faculdade, como a Laura colocou, e deveria ser premente isso, deveria ter um espaço de comunicação para, né, em cada um dos cursos, eu acredito que deve sim existir um esforço pessoal, já que não tem isso na faculdade, para se aperfeiçoar nisso. Eu acho que, independente de que curso você faça, tem uma coisa que não pode faltar, assim, de forma alguma, que se chama empatia. Coloque-se no lugar do seu público-alvo, então escolha para quem você vai falar, tenha noção de qual é a base de conhecimento que aquelas pessoas têm e parta daí. Tenha empatia pelo que aquelas pessoas vão ouvir, para poder passar o conhecimento daquelas pessoas. Se coloque no lugar delas e entenda como que elas vão receber essa mensagem. É muito mais importante até do que eu preciso fazer um curso de divulgação científica para ser divulgador de ciência. Não. Assim, eu tive treinamento de comunicação e de divulgação de ciência, mas não foi isso que me fez ser ou nunca vi um cientista hoje. Eu comecei a divulgar ciência muito antes de ter o curso, porque eu fui trabalhar como voluntária numa ONG, e lá eu tive que traduzir as informações científicas para pessoas que não tinham nem, às vezes, o ensino médio completo. Então, tenha empatia pelas pessoas, e evite o uso de jargões para que elas consigam compreender tudo o que você vai falar. Quais orientações você nos daria para a nossa comunicação seja Muito mais... obrigada. Então, mais uma pergunta. Paulina, quais orientações você nos daria para que nossa comunicação seja mais efetiva para o grande público? Bom, uma delas, né, a Laura já falou, acho que a gente entender o país que a gente vive, sair um pouco dessa bolha e entender a realidade brasileira, onde mais da metade da população tem algum tipo de dificuldade no entendimento, uma boa parcela de analfabetos funcionais significam que sabem ler, sabem escrever, sabem, mas não entendem o que estão dizendo, né? Então, acho que um papel grande seria dessa empatia, de entender que o que eu tenho é tão poderoso e transformador, mas ele não vai ser nada se ele ficar aqui comigo. Mas se eu conseguir me esforçar e traduzir isso para uma realidade, eu vou ajudar milhares de pessoas, né? Eu falei da questão do negacionismo climático, a gente tem negacionismo da ciência hoje, a gente está em perigo enquanto sociedade brasileira, com a disseminação de fake news e outras informações. Então, meu alerta de novo, porque eu acho que a gente está realmente num período muito preocupante sobre isso, e se a gente não enxergar essas dificuldades que temos na educação e na formação brasileira, e a gente, enquanto parte privilegiada, que consegue ter conhecimento e não se dedicar a ser empático no sentido de traduzir isso e passar o que você sabe para a sociedade, a gente talvez não esteja cumprindo um papel muito importante, não só como cientista ou comunicador, mas de cidadão. Perfeito. Obrigada, pessoal. Desculpa aí, eu estava tendo uns problemas técnicos. Bom, então, a Carla Campeão tem uma pergunta para a Laura. Parabéns, Laura, pela ótima palestra. Minha pergunta é semelhante da Isa e da Ju. Então, qual o papel do cientista e qual é o papel do jornalista? Essa pergunta vai ser ótima, porque temos as duas. As duas coisas são complementares, né? A ciência, ela não existe fora dos muros da universidade sem o jornalismo. Ninguém sabe o que se passa realmente dentro da universidade se não for um jornalista. Então, a gente tem vários colegas cientistas que têm, às vezes, medo de falar com o jornalista, que acham que o jornalista vai publicar um negócio errado, que vai prejudicar. E eu já vi muito disso acontecer. Eu passei até amizade com alguns jornalistas por conta da pandemia, porque no começo eu fui muito procurada para esclarecer diversos aspectos da microbiologia, né? E eu acho que o papel o cientista, ele faz o trabalho dele, ele está na frente do conhecimento ali, desenvolvendo a ciência, mas ele precisa saber fazer a ponte com o jornalista e se comunicar bem com o jornalista para que o jornalista consiga fazer bem o trabalho dele, que é divulgar a ciência que o cientista está fazendo.
Porque muitas vezes há uma grande brecha nessa comunicação, há um receio nessa comunicação, e esse receio muitas vezes vem dessa falta de empatia pelo próprio jornalista, que não tem uma formação científica como o cientista, que não vai entender tudo que o cientista passar. Então, o papel ele é realmente muito complementar, e da mesma forma que eu falo com o meu público, de uma forma empática, eu tenho que falar com o jornalista de uma forma empática. Não adianta eu jogar informação para o jornalista e achar que ele tem que se virar para traduzir, que não vai adiantar. E aí eu queria só citar um breve exemplo. Eu trabalho como consultora do Jornal da USP. Né? Então, sempre que tem alguma matéria que é da minha área de conhecimento, eles me contatam para tirar dúvidas sobre o conteúdo. E a Luísa Caires, que é uma das jornalistas, me mandou uma mensagem com um texto. Laura, dá uma olhada no texto, vê se está tudo ok. E aí tinha um trecho lá que eu não entendi muito bem o que ela quis dizer. Aí eu fui na fonte original, que ela tinha tirado a notícia, estava escrito do mesmo jeito em inglês. E aí eu procurei a outra fonte, estava escrito do mesmo jeito em inglês. Então o que aconteceu foi que o primeiro jornalista que falou com o cientista não entendeu nada, tipo zero. Escreveu do jeito que ele entendeu, não fazia sentido algum o que ele escreveu. E aí todos os outros jornalistas que replicaram aquela notícia continuaram replicando o erro. Aí eu sentei com a Luísa, vem cá. Ó, é isso. E aí a matéria do Jornal da USP foi a primeira matéria que explicou de verdade aquilo que estava sendo falado. Então, essa conexão é extremamente importante. Não adianta o cientista achar que o jornalista é o demônio que vai divulgar a notícia errada, sabe? Uma parte disso é culpa do cientista que não consegue falar. Tem também o lado do jornalista também, né? Assim, falando aqui desse lado, lógico, a gente tem, né, trabalha, eu sou especialista, né? E não todos têm esse privilégio de poder se dedicar só a um tema, né? Então, muito cai de jornalistas que cobrem muitos temas, terem que fazer um tema científico. E aí acontecem muitos problemas, né? Muitos erros também, mas são conversáveis. Eu acredito que dentro dessa temática científica e na mídia, a grande mídia, não é por um erro, digamos, né, sorrateiro, né, é um erro mesmo de proposital, né, de malícia de propósito. Vou fazer isso porque tem uma mensagem embutida. É um erro de técnico, de não ter prática, de não entender a profundidade desse assunto, né, mas acho que é bem por aí que você colocou, é tudo conversável, é tudo também corrigível. Quando tem um erro grande, eu sou do tipo que, eu não sou do tipo que passa o texto antes, né, como todos os cientistas querem, antes de publicar. Não, eu já abdiquei dessa coisa, eu só peço para ter certeza que, tipo, eu falo com certeza, assim, tudo que eu quero que seja falado bonitinho, na maior tradução possível, que não tem problema. Mas é tipo um karma, né? Todo mundo, você pode passar para a gente antes? Não, acho que todo jornalista de temas de ciência só passa por isso, né? Que a cientista quer ler antes a matéria, não rola. Mas se eu consigo, né? Hoje no mundo digital, quando tem erros realmente que mudam, né, completamente a figura da divulgação, aí sim a gente tem que corrigir, claro. Mas às vezes é só, tipo, eu queria que você colocasse de outra forma. Não é bem isso que eu quis dizer. Tá, mas é isso que a galera vai entender. Então, desculpa. É exatamente isso. Acho que a gente tomar o cuidado de como falar, né, de como passar as informações, facilita para que vocês façam o melhor trabalho com a informação correta, né? Acho que tem tudo a ver. Boa. A pessoal, a Ana teve um probleminha com o áudio dela, eu vou substituir. Então, a próxima pergunta aqui é do Everton, para Laura. Laura, parabéns pelo trabalho, nunca vi um cientista, sou super fã de vocês. No Twitter sempre surge a discussão, todo pesquisador é obrigado a fazer divulgação científica. Já vi você falando sobre isso, utilizando uma analogia maravilhosa com o bolo. Poderia falar mais sobre isso? Afinal, todo cientista precisa ser também divulgador científico? Gente, para quem não conhece, nunca viu cientista, eu adoro bolo, e sempre que eu posso, eu faço analogia com bolo para explicar as coisas. É por isso que ele está falando. Everton, querida, também. Bom, isso é uma discussão que sempre gera pessoas muito inflamadas, assim, principalmente os cientistas mais conservadores que não enxergam a importância da divulgação científica. Porém, eu sempre digo que nenhum cientista é obrigado a ser divulgador de ciência de forma alguma, mesmo porque para algumas coisas exige um certo
uma certa desenvoltura. Por exemplo, se você vai fazer vídeo, você não vai poder ser uma pessoa travada no vídeo, você tem que aprender a lidar com isso. Então, de forma alguma, é uma obrigação do cientista ser divulgador de ciência. Porém, é obrigação do cientista valorizar a divulgação da ciência. Então, se você tem pessoas que você conhece que fazem divulgação, é primordial que você valorize o trabalho dessas pessoas e incentive o trabalho dessas pessoas e veja como isso é importante e como isso traz benefícios para você mesmo. Porque eu sempre falo que o divulgador de ciência, ele não divulga a ciência própria. Eu não saio por aí falando de sabre de luz e bactéria. Eu saio por aí falando de ciência de todo mundo. Então, eu não estou divulgando a minha ciência, eu estou divulgando a ciência como um todo. Então, acho que é isso que falta a gente internalizar em alguns cientistas mais conservadores. Você não precisa fazer um canal no YouTube para valorizar a divulgação da ciência. Valoriza quem já faz isso. Mostre o seu apoio. Compartilhe o trabalho das pessoas que fazem isso. Isso é primordial. E aí, quando você tiver que falar com alguém que você vai ter que adaptar a sua linguagem, se você não souber muito bem como, chama um divulgador para te ajudar. Tipo, olha, como é que eu faço para falar, vou dar uma entrevista pro jornalista e eu tô com medo dele interpretar errado o que eu vou dizer. Chama o divulgador, sabe? Porque tem já um treinamento para fazer essa tradução, essa ponte de linguagem. Então, acho que é muito mais valorização e apoio do que realmente todo mundo ter que ser um divulgador. Um trabalho em conjunto, né? Exato. Então, a gente tem uma pergunta da Ana também. Quais desafios vocês sentiram nessa área da divulgação pelo fato de serem mulheres? Acho que a Paulina está nisso há mais tempo, talvez ela tenha mais relatos para... Olha, por sorte, eu sempre fui uma jornalista, por sorte não, por apoio de muita gente legal. Eu sempre tive um trabalho em campo, né? Eu sempre fiz trabalho de campo, então fiz do Oiapoque ao Chuí, era a única, na época era menina, para fazer para a TV Cultura, O Mar Sem Fim, então fiquei embarcada 3 anos num veleiro, saindo do Rio Oiapoque até o Chuí, então sempre tive um aspecto de reportagem muito em campo e muito na aventura. Então, eu acredito que eu tive apoio muito bom, eu tenho só a agradecer nessa trajetória o apoio de homens e mulheres que me ajudaram a desenvolver, né? Mas toda essa trajetória ao longo desse tempo me fez ver que é uma exceção, né? Tanto que, né, eu dedico esses últimos anos ao trabalho justamente à questão da igualdade de gênero, porque eu acho que o papel da comunicação hoje é muito importante na questão da representatividade, né? Abrir esses espaços no mesmo pé de igualdade, né, é muito importante. Então, se a gente tem metade das mulheres produzindo ciência, por que a gente não tem metade do espaço com mulheres falando, né, especialistas falando? Isso é um papel que a comunicação tem que fazer e pode fazer. Então, nessa minha trajetória pessoal, eu tive pouquíssimos problemas no sentido da questão por ser mulher, mas me deu acesso como repórter a ver a grande desigualdade e desafios que as mulheres enfrentam no país e no mundo, né? Então, me deu a oportunidade de me colocar como repórter e como um instrumento, né, a serviço de uma causa, vamos dizer assim, que é a questão da igualdade de gênero, que é nada mais, nada menos do que construir uma justiça e uma sociedade democrática, que é o papel do jornalismo contribuir com isso. Perfeito. Eu acho que, se eu posso citar de forma pessoal, eu estou inserida num contexto diferente do que outros colegas, porque o meu laboratório só tem um homem, né, que é o meu supervisor. Todas as outras pessoas que trabalham são mulheres, então a gente está inserida num... E assim, a gente está num instituto que seria um instituto de homens, que é o Instituto de Química, onde geralmente tem mais homens do que mulheres, mas o nosso laboratório tem muitas mulheres. E aí, na divulgação científica em si, a gente observa algumas dificuldades na internet, porque as pessoas, principalmente os homens, não estão acostumados a ver uma mulher jovem falando de ciência e tendo ali uma postura meio que de autoridade no assunto. Eles estão acostumados a ver homens brancos fazendo esse papel. E aí dá uma assustada, e quando dá uma assustada, eles dão uma espanada, e aí eles fazem comentário de ódio, que a gente já recebeu alguns. Então, as dificuldades que a gente enfrenta são mais na internet mesmo, pela divulgação. No resto, a gente tem tido um campo bem aberto. Inclusive, pelo próprio instituto onde a gente está, todo mundo apoia muito o trabalho que a gente faz no Núcleo do Cientista.
Posso só complementar rapidinho? Eu só queria complementar aqui, por exemplo, uma desses exemplos de como também a união, né, de mulheres pode fazer, da própria Liga das Mulheres pelo Oceano, onde a gente, como eu falei, tem uma multiplicidade, assim, né, de profissões e visões, mas pelo próprio engajamento que a gente teve, né, o movimento foi criado somente em março do ano passado, e pela imensa, né, hoje, como eu falei, somos mais de 400 mulheres ligadas em rede, trabalhando junto, só por essa velocidade e engajamento, a gente vê que realmente é um tema primordial, assim, é um tema fundamental da gente poder transpor a questão da igualdade de gênero trabalhando em rede, trabalhando em parceria, e mulheres que apoiam mulheres também, né? E homens que apoiam mulheres também, né? Porque a questão da igualdade de gênero... Exatamente. Exatamente. Já pegando o gancho dessa sua última frase, tem uma pergunta muito legal do Augusto. Aqui. Laura, na sua opinião, como nós, homens, podemos incentivar e contribuir para a participação feminina na ciência? Queria ser ainda mais assertiva neste aspecto. Eu acho que a primeira coisa é nunca desmerecer o trabalho de uma mulher, sempre nunca achar que essa mulher sabe menos do que você, porque isso a gente enfrenta, eu já enfrentei algumas vezes, a pessoa se colocar numa posição de me ensinar coisas da minha própria área de trabalho, que eu trabalho já há 8 anos na mesma linha de pesquisa, e a pessoa quis me ensinar como que faz o básico da história. Não faça isso, não seja essa pessoa, porque não é legal. Na divulgação científica, eu já enfrentei a mesma situação, em que a pessoa tenta me ensinar alguns aspectos que eu faço todo dia. Então, acho que você começa por aí, né? Não desvalorizando e não achando que porque ela é mulher, ela não sabe, e você precisa ensinar alguma coisa para ela. E o outro aspecto é você ajudar a dar voz às mulheres. Então, se você vai organizar um evento, beleza, quem você chamou? Tem 5 palestrantes, 4 são homens. Tá legal isso aí? Né? O que você acha de chamar mais umas mulheres? O que você acha de chamar também outras representatividades nessa mesa que você está compondo nesse evento? Então, eu tenho que chamar uma banca. Quem que você chamou para sua banca? Então, inserir mulheres em todos os aspectos do seu trabalho. Como referência, como participação nos eventos, como banca, chamar mulheres para falar de coisas que não sejam temas só sobre mulheres. É importantíssimo isso que a gente está fazendo aqui, só que a gente sempre fala de outras coisas. Né? Então, chamar mulheres para falar do que elas sabem falar. E inseri-las nesse contexto de uma forma realmente igualitária com os homens, para mostrar que elas estão em pé de igualdade e elas são tão capazes quanto qualquer outro homem que você conhece. Uhum. E tem uma pergunta muito interessante da Cíntia aqui também, né? Dá tempo de dar aula, fazer pesquisa, divulgar ciência, criar filhos? Não tenho filhos, não posso dizer. Tem no máximo umas suculentas aqui que eu tenho que dar água de vez em quando. Então, não posso falar. Mas não é fácil. É que, assim, o Nunca Vi Cientista, ele tomou uma proporção na minha vida que ele está se encaminhando para ser mais a minha carreira do que ser uma coisa à parte. Porque eu quero também isso. A comunicação, para mim, é uma parte muito importante da minha carreira. É uma coisa que eu amo fazer. Amo mais até do que ficar no laboratório fazendo experimento com minhas bactérias. Então, para mim, isso está ganhando uma proporção maior, está tomando um pouco mais de tempo, porque eu estou levando para esse caminho. Mas para quem não tem esse mesmo intuito, né, que é só realmente fazer alguma coisa, dá para conciliar, só que você tem que organizar muito bem o seu tempo. Se você tiver filho, é óbvio que isso vai ser muito mais complicado, não tenho nem como palpitar nisso, sabe? Não tenho tenho zero conhecimento na área para falar alguma coisa. Mas dá para você conciliar o seu tempo para fazer alguma coisa. Dá para você colaborar com algum projeto que já existe. Né? A gente, no Nunca Vi Cientista, a gente tem 13 colaboradores, que são pessoas que fazem outras coisas e de vez em quando produzem um texto para a gente. Então, você não vai ter tempo de se dedicar inteiramente ao projeto, mas você pode colaborar com outro que já existe. Por que não? Por que criar um projeto do zero? Você não tem outros tantos projetos maravilhosos que já existem. E entre em contato com essas pessoas. Você sabe falar de ecologia? Tem um monte de canal do YouTube que fala de ecologia, de conta no Instagram. Então, una forças. E aí você vai conseguir conciliar muito melhor o seu tempo. E já vai contribuir alguma coisa e você vê como você se organiza.
Tem só rapidamente uma história que a gente está vendo, né? Porque lá na Liga a gente ouve, né, muito as mulheres, né? E é fantástico a gente poder também, né, ter essas experiências. E a gente começou, né, logo no início da pandemia, nessa chuva de live, todo mundo faz live, blá, 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 blá. A gente falou, pô, vamos fazer live, pô, tem que fazer live da Liga, live da... Que a gente começou a conversar entre a gente, internamente, entre mulheres da Liga, e a gente sentiu uma saturação absurda, todas esgotadas, porque não estão dando conta, e ainda mais se somou com a questão da pandemia, de estar todo mundo online, parece que todo mundo faz bolo, pesquisa, cuida, faz pão, fermentação natural, e ainda vê a live do Gil, escreve divulgação científica, cuida de 5 filhos e faz yoga de manhã. E isso produziu uma sensação de desespero, principalmente nas mulheres. Então, o que a gente decidiu fazer? A gente falou, gente, calma, a gente vai fazer tudo sob demanda. Então, a gente vai produzir uma série de conteúdos para vocês verem a hora que vocês quiserem, a hora que vocês puderem, mas chegou esse feedback mesmo para a gente, nessa resposta, de que as mulheres, especificamente, como mostrei para vocês esse estudo que está só começando do impacto da pandemia nas mulheres pesquisadoras, está muito pesado. Né? E a gente ainda não chegou nessa conclusão. Então, ter essa empatia, ter essa calma, né? E ter esse compartilhamento, essa noção de que tá realmente pesado e que você pode se juntar com outros, como a Laura colocou, é fundamental, porque está pesadão, e principalmente para mulheres mães e pesquisadoras, e professoras, né, também. Então, exato. Gente, infelizmente a gente vai ter que encerrar, porque a gente já passou do nosso tempo. Foi muito bom ter vocês aqui. Pelos comentários a gente vê que agregou muito. Foi incrível a apresentação de vocês. Eu vou colocar a Ana e o Rafa aqui também, para eles poderem se despedir de vocês. Eu quero só fazer um comentário aqui da Cintia. Ela falou assim, vamos fazer a live da vida real, descabelada, dando uma mala no peito. Eu queria só dizer pra vocês que eu tô arrumada só a camisa, gente, porque eu tô de baixo, eu tô de pijama e pantufa, enrolada no roupão, porque aqui tá frio pra caramba. Então, assim, isso aqui é só pra aparentar. Exatamente a minha é igual, só que é de bolinha. Eu vou ter que... A minha é igual, mas é de bolinha. Então, gente, a aparência é só da cintura para cima para ficar aparentável, tá tudo bem. Normal, né? Muito Ana, bom. você quer complementar? Queria agradecer mais uma vez a presença dessas mulheres maravilhosas. Também queria mencionar, já que estamos aqui no nosso simpósio, que temos mulheres maravilhosas no nosso programa também. A gente não esqueceu de vocês, mulheres mães, que a gente até queria chamar para discussão, mas que elas não puderam, porque tiveram problemas com os filhos e a gente nem consegue imaginar o quanto deve ser difícil conciliar as duas coisas. Então, eu queria dizer que vocês estão aqui representados no nosso coração e a gente dá a maior força que tudo que precisarem de força, podemos ajudar, né? Então, acho que é isso. O Fábio, quer falar mais alguma coisa? Não, só isso mesmo, agradecer, dizer que foi incrível. Depois, se vocês conseguirem dar uma olhada nos comentários, tiveram muitas perguntas que a gente não pôde fazer, infelizmente, por falta de tempo. Mas eu acho que foi uma mesa redonda que a gente fechou o evento com chave de ouro. Então, muito obrigada por vocês terem aceitado fazer parte desse evento com a gente. Foi muito bonito a palestra de vocês.